Biometria facial, o reconhecimento agora é obrigatório em todos os ônibus do DF. E passageiros reclamam, mas DFTrans garante que já identificou mais de 7 mil irregularidades. Tragédia do Eixão e fã barra projeto de reconstrução de viaduto por causa do tombamento de Brasília. Foro privilegiado, mais de 40 casos envolvendo parlamentares já mudaram de instância e Câmara responde abrindo espaço hoje para a tramitação da PEC que pode tirar o benefício de todas as autoridades. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A partir de agora, todos os ônibus de Brasília contam com a biometria facial. O equipamento virou obrigatório e a ideia é evitar fraudes. Só que a nova tecnologia virou motivo de reclamação. Passageiros dizem que nem sempre funciona direito. Desde o início do ano, 7 mil irregularidades foram identificadas no passe livre. Nas imagens captadas durante a biometria facial, a Giovana se reconhece perfeitamente. A única diferença entre a foto do cadastro e a filmagem é o cabelo que está preso. Talvez isso tenha sido o suficiente para que o benefício do passe livre estudantil dela fosse bloqueado. Fiquei sabendo porque eu fui atrás, porque eu estou testando o cartão e ele não está passando. E aí eu tive conhecimento indo lá na galeria e aí eles me informaram que eu estava bloqueada pela biometria facial. Ela acredita que o cartão foi bloqueado por erro do DFTrans. No entanto, o diretor da empresa afirma que erros na biometria são raros. É um sistema eletrônico, então sempre há a possibilidade de um erro. Não é impossível acontecer um erro. Agora, a margem de erro do sistema é de menos de 1%. E tem a dupla checagem. Pode acontecer de uma foto ser muito antiga ou da pessoa ter tido alguma mudança de face por algum motivo, por exemplo, uma cicatriz, alguma coisa nesse sentido, que pode ali apontar uma inconsistência na biometria. De acordo com o DFTrans, a Giovana poderia recorrer da decisão para normalizar o passe livre. Mas ela fala que, como não foi alertada sobre o assunto, acabou perdendo o prazo estabelecido. Eu estou gastando R$20 por dia de passagem, aí na semana vai o quê? R$100. De acordo com o DFTrans, a biometria facial veio para reduzir os casos de fraudes. Desde o dia 2 deste mês, toda a frota que atende o Distrito Federal já conta com equipamento de reconhecimento facial. E até o momento, mais de 7 mil casos de irregularidades foram identificados. A gente já tinha identificado 7.200 cartões, né? Agora, só nessa semana, a gente já está passando de 2.000. Em apenas 2 dias de operação, então, praticamente 2 dias, né? Então, está funcionando muito bem. Quanto a Giovana, ela recorreu à Defensoria Pública para resolver a situação, mas ainda aguarda uma resposta. Atualmente, a biometria facial vale apenas para passe livre estudantil e para pessoas com deficiência. É uma novidade do sistema de transporte. A gente vai falar sobre esse assunto agora com Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Será que pode ser mais uma burocracia aí para o passageiro? Isso aí, né? É sempre para prejudicar o cidadão, né? Vocês acham mesmo, telespectadores, que a Giovana cometeu alguma irregularidade? É claro que não. Mas o gestor incompetente lá, o burocrata do DFTrans, coloca a Giovana exatamente na vala comum das irregularidades. Foram 7 mil irregularidades detectadas. Eles falam com muito orgulho de um sistema que não funciona. Eles são tão ruins de serviço, tão incompetentes, que quando contratam biometria, contratam um sistema que é falho. Contrata um sistema que pode estar produzindo 7 mil vítimas dessa incompetência. Não são necessariamente 7 mil irregularidades, como faz parecer o DFTrans. O fato é que quem precisa de biometria é o próprio DFTrans. Tem que ter ali câmeras de vigilância, porque irregularidades tem lá dentro. Não é o povo que está cometendo irregularidades nos ônibus. Eles estão à busca de quem? Da Giovana, que prendeu o cabelo e por isso não foi reconhecida pelo equipamento? Estão querendo prejudicar aquela criança que trocou de cartão sem querer com o irmão e usou o cartão e não pode porque o cartão é do irmão e isso o DFTrans está considerando irregularidades? Isso é uma vergonha. O DFTrans devia ser extinto e o governador do Distrito Federal devia estar atento a esse tipo de coisa. Esse DFTrans só promove, só toma decisões e iniciativas que prejudicam a população. Isso tem que chegar ao fim.
Era para falar em problemas, uma área que deveria ser espaço de lazer para os moradores do setor Arapuanga, em Planaltina, virou motivo de dor de cabeça. Campo de futebol abandonado, brinquedos enferrujados e equipamentos quebrados. Um desperdício de dinheiro público e um verdadeiro perigo. Veja só. Os sinais de abandono estão por todos os lados. A criançada ainda se arrisca e tenta jogar bola no campo de society, ou pelo menos no que sobrou dele. Dá para se divertir, né? Mas tem muita gente que se machuca aqui brincando, por exemplo. Meu primo, ele caiu, machucou o crânio, teve que ir pro hospital. Acho que foi semana passada, eu me machuquei, fui chutar a bola, tropecei no buraco, caí. E como poderia ser diferente? O estranho seria não se machucar aqui. As grades estão quebradas e os ferros soltos. Até o poste que ilumina o local dá choque nas pessoas. A Delma, por exemplo, nem deixa mais os filhos frequentarem o local. Eles não saem não, porque aqui não tem como sair nesse abandono. O parquinho do jeito que está não tem como. Além do campo de futebol, o conjunto J da quadra 10 de Arapuanga conta ainda com um parquinho e um ponto de encontro comunitário. Ambos também abandonados. Desde a entrega há 3 anos, o espaço de lazer nunca recebeu uma manutenção sequer. Resultado? Tudo quebrado. Ali onde as crianças brincam, no parquinho, não tem areia. Quando chove, fica aquelas poças de água, não tem como brincar, não tem condições. A Vânia foi atrás da administração para cobrar uma solução, mas a resposta deixou ela surpresa. Eu falei com o administrador, né, e ele falou que não era com eles, e se não é com o administrador, é com quem? A gente quer saber com quem a gente fala, né? Porque a gente já reclamou, não é a primeira vez que a gente reclama. E essa situação permanece, a mesma coisa, o tempo todo. As crianças machucando, a gente sem poder fazer exercício, porque não tem condições. Enquanto nada é feito, os acidentes não vão terminar, diferentemente dos sonhos de uma criança. Eu queria só que trocasse esse tapete do sintético e colocasse rede nos gols. A Nova Cap informou que até abriu licitação para manutenção de praças, parquinhos, quadras poliesportivas e pontos de encontro comunitário. Mas a licitação foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do DF por 2 anos. Agora a companhia está em contato com as empresas que ficaram nos primeiros lugares no processo para verificar se ainda tem interesse no contrato. Sobre o administrador Vicente Salgueiro ter dito que o problema no campo de futebol não é dele, a assessoria negou a afirmação e esclareceu que, em casos como esse, a administração recebe a denúncia e encaminha a reclamação para o órgão competente. Já a respeito do poste, que está dando choque, a SEB disse apenas que técnicos devem analisar o problema ainda esta semana. Olha, será instalada hoje na Câmara dos Deputados a comissão especial que vai analisar a proposta que pretende extinguir o foro privilegiado. Um levantamento da Band News FM aponta que pelo menos 10 dos 35 titulares da comissão são investigados no próprio Supremo Tribunal Federal. Graças a esse benefício, quem traz mais detalhes é Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Finalmente a Câmara vai instalar essa comissão, hein? Finalmente, estava falando aí desse dado, difícil essa realidade do nosso Congresso Nacional, né, Rodrigo? Ainda bem que a gente tem eleição esse ano, tem a possibilidade de renovar esse quadro, né? Precisa mesmo de uma oxigenação. Mas é isso, a previsão é exatamente essa, de acordo com o próprio presidente da Câmara, vai ser instalada essa comissão especial hoje, finalmente, para analisar essa PEC do foro. PEC esta que já foi votada pelos senadores e falta a apreciação, portanto, dos deputados federais. Ela prevê a restrição do foro privilegiado, o fim do foro privilegiado em casos de crimes comuns para as autoridades, com exceção do presidente da República, do vice-presidente, presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os representantes dos 3 poderes. Se cometerem crimes comuns, eles não seriam mais analisados ou julgados pelas instâncias superiores, e sim pela primeira instância. Então, é uma proposta bastante importante. Só que a gente lembra que, enquanto durar a intervenção federal no Rio de Janeiro, na segurança pública do Rio de Janeiro, o Congresso Nacional não pode votar nenhuma proposta que altere a Constituição, que é o caso dessa PEC. Mas nada impede que eles façam exatamente isso que a gente espera que eles venham a fazer hoje. Ou seja, instale essa comissão especial, comece a analisar essa proposta na comissão especial, pode deixar, inclusive, o projeto pronto para ser levado a plenário
quando tiver fim essa intervenção federal. A previsão é que ela dure até o final do ano. Nada impede também que eles possam suspender um pouco essa intervenção para votar, mas isso não deve acontecer. De qualquer forma, o projeto deve ficar pronto lá. A gente lembra que na semana passada o Supremo Tribunal Federal também restringiu o foro privilegiado, mas especificamente para deputados federais e também para senadores, o que está causando uma verdadeira revolução lá no Supremo Tribunal Federal. Então, vários casos estão sendo encaminhados para a primeira instância. Para você ter uma ideia, só ontem, 30 inquéritos que estavam no Supremo Tribunal Federal foram encaminhados para a primeira instância. Entre esses inquéritos, um que apura aí possíveis irregularidades, investiga possíveis irregularidades cometidas pelo senador Aécio Neves quando ele ainda era governador. É o que a gente vai ver agora na reportagem do Alex Guzmão. Depois da restrição do foro privilegiado para deputados e senadores, os ministros decidiram aliviar a pauta do Supremo Tribunal Federal. Desde a semana passada, já foram remetidos pelo menos 40 casos à primeira instância, incluindo inquéritos e ações penais. Só nesta terça foram 31 processos, entre eles uma acusação pelos crimes de corrupção, fraude em licitação e lavagem de dinheiro contra o senador Aécio Neves. De acordo com delações de ex-executivos da Odebrecht, a construtora teria pago propina de mais de 5 milhões de reais ao tucano. Na época, ele era governador de Minas Gerais e construía a cidade administrativa, sede oficial do governo mineiro, inaugurada em 2010. A defesa do senador do PSDB nega as acusações. Aécio ainda é réu numa ação e alvo de outras 7 investigações no Supremo. Pelo novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem direito a foro privilegiado o deputado federal ou senador que cometer crime durante o mandato e que tenha relação com o cargo. Crimes registrados antes da eleição serão enviados à Justiça em instâncias inferiores. Ainda nesta terça, a segunda turma analisou um caso polêmico. Os ministros tornaram réu o deputado Eduardo da Fonte, do Podemos. Ele é acusado de ter recebido R$300 mil da construtora UTC em troca de ajuda à empresa num contrato com a Petrobras. O caso aconteceu entre 2009 e 2010, no mandato anterior. Por esse motivo, o Ministério Público defendeu que a ação penal fosse remetida à primeira instância. Mas o relator do caso, Edson Fachin, alegou que o parlamentar usou o dinheiro obtido no mandato anterior para conseguir se reeleger. Por esse motivo, ele será julgado pelo Supremo. Falando ainda do Supremo, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o irmão e a mãe e outros 2 acusados se tornaram réus no Supremo Tribunal Federal. Eles conseguiram manter o foro privilegiado, mas Gedel permanece preso. A decisão unânime foi tomada nesta terça-feira pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro Gedel Vieira Lima, o irmão e deputado federal Lúcio Vieira Lima, a mãe deles, Marlúcia Vieira Lima, e mais 2 pessoas acusadas de lavagem de dinheiro e associação criminosa, vão responder ao processo criminal perante o Supremo Tribunal Federal. Eles são acusados de ocultar malas com 51 milhões de reais que foram encontradas no apartamento da família em Salvador. Gedel está preso desde setembro de 2017, logo depois da apreensão do dinheiro. A defesa pediu que ele seja solto e apontou supostas ilegalidades na coleta das provas. O Ministério Público defendeu a manutenção da prisão e a aceitação da denúncia pelo Supremo. Seria, digamos assim, um desplante, um descaso à justiça soltar um paciente nessas circunstâncias. Não foram só 51 milhões de reais, porque ele vinha aplicando esse dinheiro. A coisa já ultrapassou e muito os 100 milhões de reais. Paulo Humberto, esse é um caso que a imagem mostra muito, fala muito aí nesse caso? É, exatamente. É uma imagem que é definitiva. Foi o caso, por exemplo, do ex-governador José Roberto Arruda. Ninguém esquece a imagem dele recebendo aquele bolo de dinheiro, ainda que aquilo tenha acontecido antes do governo. Do mesmo modo, essas malas aí no apartamento emprestado ao ex-deputado Gedel Vieira Lima eram imagens muito impactantes, muito fortes, e deu o que estava previsto. O que não estava previsto foi a absolvição rara na Lava Jato, ou pelo menos a rejeição da denúncia contra Gustavo Ferraz, que foi um funcionário público, um funcionário que foi assessor de Gedel Vieira Lima e acabou sendo inocentado. Ele é defendido, inclusive, por um jovem advogado chamado Pedro Almeida Castro, que vem a ser sobrinho e afilhado do famoso criminalista Cacai.
ele foi quem conseguiu essa vitória no Supremo Tribunal Federal. Mas a situação de Gedel Vieira Lima, cuja prisão foi mantida, é muito difícil e dificilmente ele também escapará de uma condenação bastante dura. Olha, a Justiça do Distrito Federal extinguiu uma ação contra a deputada distrital Sandra Farage, do PR. Ela vem sendo acusada de embolsar R$ 142 mil de verba indenizatória e de dar calote em uma empresa de publicidade. A deputada fica livre das acusações e vai ter os bens desbloqueados. Na sentença, o juiz diz que o pagamento foi comprovado por meio de recibos e que ante a ausência de prova, só restou reconhecer o pagamento e acabar com o processo. Então, este caso agora está extinto, Cláudio Humberto. É um caso marcante aqui em Brasília, né? Porque, afinal de contas, a empresa que fazia a cobrança à deputada, né, promoveu um verdadeiro linchamento. Uma empresa muito articulada, com alguns veículos de comunicação, transformou a mídia de Brasília em cobradora de uma dívida que agora, verifica-se, a Justiça concluiu que simplesmente não existia, tudo já tinha sido pago. Essa deputada, ela foi, nesse processo de linchamento a que foi submetido, ela foi acusada e processada em agente por estelionato, foi absolvida, é claro, mas foi processada, sofreu um longo processo. Ela também quase aprovaram a abertura de um processo de cassação de mandato. Não respeitaram nem sequer uma gravidez difícil da deputada Sandra Farage. Agora, a imprensa de Brasília tem uma dívida com a deputada Sandra Farage, mas essa sim, dificilmente será paga. E a seguir, o IPHAN diz que projeto de recuperação do viaduto do Eixão fere tombamento de Brasília. O Band Cidade está voltando logo em seguida.